Vamos falar dessas novidades aí tecnológicas. Vamos começar pelas militares, né? Que, por exemplo, o avião. O avião, ele, no começo da guerra, ele era muito recente a invenção dele, então ele era basicamente uma pipa motorizada. Não carregava muito peso, não ia muito longe e ainda, né, que ficava lá o radiador em cima da cabeça do piloto e qualquer tiro ali, pá, dava um banho de água quente nele. Até que eles vão evoluir, vão conseguir, né, melhorar ali a resistência aerodinâmica, a coisa de carregar peso, e o avião vai virar uma máquina de guerra importantíssima. Mas ao mesmo tempo que o ar evolui, o solo também vai evoluir com bateria antiaérea. E na evolução aí da aviação, vai surgir, né, o AS da Primeira Guerra Mundial. AS é o título que você dá para o melhor piloto, e o cara, né, que foi o melhor piloto que mais abateu aeronaves inimigas foi o Barão Vermelho. O Barão Vermelho, o Manfred von Richthofen, ele tem um recorde que passa de 80 aeronaves abatidas. Segundo ele, é muito mais do que isso. Ele vai morrer no final da Primeira Guerra com um tiro que veio do solo, que nem era, né, bateria antiaérea, mas ele tinha uma mania de voar muito baixo, inclusive na base do inimigo, porque ele focava ali uma aeronave que ele queria abater e ele perseguia até ele conseguir, e se possível, ainda ele tinha a audácia, a ousadia de pousar para pegar um souvenir aí do piloto que ele abateu. E ele vai morrer com um tiro que veio, apesar de ser um alemão, os ingleses, eles vão fazer um funeral com toda a pompa de herói. Ele era um cara, né, a ser reconhecido. No começo do século XX você tem muito desse cavalheirismo, dessa coisa do respeito, da honra. E no final da guerra, então, o seu corpo vai ser transladado aí para sua pátria, que era o Império Alemão. Falando em Império Alemão, além da aviação, que foi algo que evoluiu durante a guerra, também teremos o submarino. O submarino que foi uma invenção alemã. Não era para menos, né? Eles tinham que investir nessa guerra submarina porque eles, em relação à Inglaterra, estavam em muita desvantagem. Enquanto a Inglaterra, antes da guerra, ela tinha 33 couraçados, que é um tanque de guerra no mar, vamos dizer assim, e tanque de guerra vai ser uma invenção dos britânicos, para poder ter uma máquina aí que resista à artilharia, que passe pelas trincheiras, só que ela era muito lenta, ela andava a 8 km por hora, mas enfim, voltando aqui para o submarino, enquanto a Inglaterra ela tinha 33 couraçados, os alemães tinham 6. Enquanto a Inglaterra tinha 130 cruzadores, que é outra embarcação militar aí bem importante, a Alemanha tinha 4. Então a Alemanha vai investir nessa máquina submarina aí, que devia ser um caos ficar dentro dela. Imagine que o comprimento do submarino era de 57 metros. 57 metros por 6 metros de largura, a temperatura lá dentro era de mais de 42 graus, ficavam 35 pessoas lá dentro, não tinha fossa, ele não navegava muito profundo e nem precisava, tá? Porque outra invenção que vai surgir justamente por causa, né, dos submarinos, dessa guerra submarina, que ficava lá o bichinho, né, navegando e torpedeando embarcações e não se tinha como detectar, vai ser o sonar. O sonar, na real, ele não foi inventado para a Primeira Guerra. Ele vai ser aprimorado e utilizado na Primeira Guerra Mundial. O sonar ele foi a invenção de um canadense, depois do desastre do Titanic, em 1912. Então ele vai adaptar um hidrofone aí que vai emitir ruídos, justamente para que não se repita aquela tragédia. Agora vamos falar de invenções assim mais do cotidiano, né? O zíper, por exemplo. Já existiam fechos mecânicos nessa época, mas eram tipo colchetes, eles enganchavam em tudo. Então vão ser os suecos que vão fazer esse fecho mecânico, né? Que ele é rápido e ele não engancha em nada. E ele vai, né? Mudar ali os uniformes militares, mas quem vai inserir, quem vai inaugurar essa novidade nos campos de batalha vão ser os americanos. Os americanos também, quando entraram em guerra em 1917, eles chamaram a atenção das enfermeiras da Cruz Vermelha com um selo algodão, que era uma bandagem de algodão
que era 5 vezes mais absorvente do que o algodão puro. E as enfermeiras rapidamente, né, visualizaram naquelas bandagens que era para colocar nos ferimentos ali, conter as hemorragias, um outro uso mensal para elas. E o fabricante, Kimberly-Clark, no final da guerra vai fazer uma embalagem individual e vai ganhar fortunas vendendo o Modis, que vai ser o primeiro absorvente íntimo. Outra coisa bacana aí que do cotidiano hoje que a gente nem imagina que veio da Primeira Guerra Mundial são duas coisas que vieram da Alemanha, tá? Vamos agora falar da galera adversária. Falamos de Inglaterra, falamos dos Estados Unidos, agora vamos falar da Alemanha. A Alemanha, gente, em 1916, ela vai criar o horário de verão, que depois vai ser adotado por vários países europeus. Ela adota o horário de verão em 1916 justamente para diminuir o consumo de carvão, que era, né, a base da geração de eletricidade e era muito necessário nas locomotivas, na indústria bélica. Então vai decretar aí essa antecipação de 1 hora dos relógios para poder economizar carvão. E outra coisa inventada sem querer aí pelos alemães, hoje utilizado no sentido estético, vai ser o bronzeamento artificial. Um pediatra alemão, em 1918, percebeu que muitas crianças alemãs, em especial em 1918, elas sofriam de raquitismo. Metade das crianças de Berlim em 1918 sofria de raquitismo, que é essa doença aí que vai gerar deformação dos ossos. E grande parte dessa doença ela é combatida, né, com a vitamina D, algo que o corpo produz quando é exposto ao sol. Mas como combater essa doença no meio de uma guerra e ainda mais no inverno? Então ele começou a expor as crianças a raios ultravioleta e deu super certo. E essa é justamente a base aí das máquinas de bronzeamento artificial. Curioso, né? A guerra, ela vai ser pano de fundo para várias atrocidades, mas vai ter uma que ela é bastante indignante e ela é pouco falada, que é o genocídio armênio. O genocídio armênio, ele é até hoje negado pelo Império Turco, pelo governo turco, na época Império Turco Otomano. E essa impunidade desse evento fez com que, né, vou fazer uma relação bem direta, com que 25 anos depois, Hitler justamente se use do exemplo do genocídio armênio para repetir atrocidades, só que daí direcionadas em especial aos judeus, que vai ficar conhecido como Holocausto. Primeiro vamos entender a definição de genocídio, né? Vocês imaginem que o Império Turco Otomano, ele vai promover o extermínio de 1,5 milhão de armênios. A Armênia era um território que fazia parte do Império Turco Otomano. 1,5 milhão de armênios, de uma população de 2 milhões de armênios. E eles negam, né, a utilização dessa palavra genocídio. Eles admitem que houveram massacres e assassinatos, mas não genocídio. O próprio Papa Francisco já classificou como genocídio, apenas 24 países reconheceram como genocídio, o Brasil não está entre eles. E o Império Turco, então, né, se fortalece nisso, né, de que precisam de mais pessoas reconhecerem. Só que genocídio, segundo a Convenção de dezembro de 48, está lá no seu artigo 2º, olha só, atos premeditados com o objetivo de destruir parcial ou totalmente um grupo étnico, racial, religioso ou nacional. E como que não vai ser genocídio se esse Império Turco-Otomano começou a promover a execução de armenos no mês de abril? No mês de abril de 1914. Abril, maio, junho, julho, agosto. A guerra oficialmente ela começa em agosto. E lá em abril eles já estavam exterminando aí mais de 600 intelectuais. O que aconteceu então com esse Império Turco-Otomano? Ascendeu ao poder uma vertente política chamada Jovem Turquia. Essa Jovem Turquia era uma vertente ultranacionalista que queria turquizar todo o império. Turquizar significa acabar com todas as minorias que queriam aí separatismo e com isso o uso da violência. E eles então
vão começar a promover esses massacres e enforcamentos coletivos, e quando a guerra começa, é aí que as atrocidades elas ficam piores. Vão ocorrer durante o genocídio armênio de 1914 e 15 vários eventos que tinham acontecido lá no século XI, lá nas cruzadas. Então, assim, a história ela vai estar se repetindo, só que agora do lado inverso. As atrocidades que vão acontecer aqui ocorreram na Idade Média, só que foram cometidas por cristãos contra muçulmanos. A população armena, ela é cristã e agora ela vai estar sofrendo, né, as mesmas atrocidades que os cristãos fizeram contra muçulmanos, só que agora muçulmanos fazendo com eles. E atrocidades pesadas, do tipo soldados turcos que vão abrir a barriga de mulheres grávidas, jogar o feto para cima e sair com aquele feto fincado na espada, vão enterrar pessoas vivas, deixar só a cabeça de fora e jogar cal virgem na cabeça, depois jogar água, coisa assim, totalmente insana. Só que temos algumas histórias de superação, de resiliência, histórias de sobreviventes, que é por isso que a gente sabe detalhes de como que foi esse genocídio, que ainda, né, tá em discussão cada vez mais, né, para ver se ocorre um reconhecimento aí geral. E a história que eu queria comentar com vocês, das várias que a gente tem, inclusive existe uma banda armeno-americana que muitos devem conhecer, que é a System of a Down, aonde o vocalista ele é descendente aí de um sobrevivente do genocídio armênio e ele, né, é um ativista no sentido do reconhecimento desse genocídio. Mas a história que eu quero contar para vocês é da Flora. E a história da Flora é contada pela neta dela, que vive hoje lá em São Paulo, que é a Moema. Existe uma comunidade no Facebook de armenos que vivem em São José do Rio Preto. A Flora, gente, ela morava no território da Armênia, mas na parte rural. E ela, casada com o Minas, ela tinha 3 filhos, 2 meninos mais velhos e um bebezinho pequeno. Muitas mulheres armenas, justamente assim, sabendo dos assassinatos, enfim, né, que estavam acontecendo, mas isso era em cidades e em especial até em Constantinopla, onde tinha uma certa parte da população que era armena, mantinham sempre no fogão água fervendo com pimenta, caso os soldados chegassem para se defender. Só que a Flora, ela não acreditava, né, que uma coisa dessa ia acontecer com uma famíliazinha rural ali, tranquila. Só que os soldados vieram. Os soldados vieram e ela teve que presenciar esses soldados degolando os seus 2 filhos mais velhos e afogando o seu bebê recém-nascido na bacia de água que estava assim no chão da casa, que ela estava usando para lavar roupa. Tanto ela quanto o marido levaram porradas ali na cabeça, os soldados devem ter achado que eles estavam mortos, e ela acorda boiando no mar e vai ser, infelizmente, recolhida por uma família de turcos que vai escravizá-la. Então ela vai aí trabalhar para essa família como babá dos filhos dessa família. E essa mulher, que não tinha a panela de água fervendo no fogão, a única precaução que ela tinha tomado, caso acontecesse alguma coisa com a família dela, era de costurar suas poucas joias na barra da sua saia. Ela usa, então, essas poucas joias para subornar um soldado e vai conseguir com isso o transporte para a Síria. Lá na Síria, ela vai viver mendigando na feira, inclusive comendo restos dessa feira, e por uma iluminação divina, ela encontra com o seu marido Minas, na mesma situação que ela, de mendicância. Ela, quando contou essa história para os seus netos, ela demorou anos para contar essa história, ela não chorou, não se emocionou. A vida foi tão dura com ela que ela não conseguiu se emocionar com esse reencontro. Eles vão começar a se organizar, né, para sobreviver, e vão conseguir vir para o Brasil. Eles iniciaram sua vida no Brasil, em São Paulo, primeiro, como camelôs. Ela costurava gravatas e ele vendia e tal. E depois eles vão para São José do Rio Preto. Inclusive, o Minas deve ser um dos primeiros armenos a chegar aí no Brasil, aonde, né, nessa cidade está se formando uma nova armena. Quando ela veio para o Brasil, ela já tinha 2 filhos.
o Arthur e o Eduardo. O Eduardo veio com 3 anos de idade e é justamente o pai da Moema, essa neta dela que está contando essa história. Ela vem com 2 filhos e aqui no Brasil vai ter mais 3 filhos. Então essa é uma história que eu queria deixar para vocês de superação, de resiliência, que, né, se sobrepõe aí essa coisa ultrajante, indignante que foi o tal do genocídio armênio. Entramos na terceira fase da guerra. A terceira fase da guerra, ela começa em 1917, por causa de 2 eventos basicamente concomitantes que vão estar ocorrendo aqui. Primeiro, o evento que acontece em março no nosso calendário, no calendário deles e eles, entenda-se, o Império Russo era fevereiro, que é a saída da Rússia. A saída da Rússia, como a gente sabe, todo mundo sabe, em função da Revolução Russa, liderada aí por Lenin. Lembrando que essa revolução, ela tem 2 fases. A primeira fase, chamada de Revolução Branca, onde a Rússia continua na guerra. Mas daí, na fase vermelha, que começa em outubro, uma das promessas do Lenin foi justamente pão, paz e terra. Daí, finalmente, vão assinar o Tratado Brest-Litovsk, onde entregam territórios para o Império Alemão para poder sair da guerra. Ela vai ser um golpe contra o bloco que eles faziam parte, que já não era mais tríplice, já passava das mais de 24 nações aí compondo esse bloco, que já está sendo chamado então de aliados, que é o nome que vai ficar mais comum de ser usado na Segunda Guerra Mundial. Vai ser um golpe porque você tinha a Alemanha numa posição bastante ruim no sentido estratégico, porque ela era uma das potências centrais. Então ela tinha que dividir as suas tropas entre a frente oriental e a frente ocidental. Com a saída da Rússia, todos os soldados que estavam na frente oriental agora vão poder atacar a frente ocidental. Só que isso acontece em 1917, você já tem aí 3 anos de guerra, você tem um equilíbrio da guerra sendo agora abalado. Por que um equilíbrio? Porque os 2 lados, o lado dos aliados e o lado das potências centrais, eles estavam assim totalmente desgastados. Os soldados, 3 anos entrincheirados, 3 anos sofrendo. A Inglaterra, por exemplo, a Inglaterra estava tão desesperada que ela já estava recrutando crianças. Ela chegou a mandar mais de 120 mil crianças para a guerra, porque não tinha mais homens. Crianças, eu tô falando assim, de 12, 13 anos de idade. E agora você tem essa leva de soldados alemães vindo. E isso acontece em março. Mas em abril do mesmo ano, 1917, justamente para garantir os seus investimentos nos seus parceiros econômicos que eram os aliados, entram os Estados Unidos. Lógico, o Senado americano não vai aprovar uma declaração de guerra baseado em, nossa, não podemos, né, ficar aí com um rombo no orçamento, porque a gente financiou a guerra de um lado que foi perdido. Então, o pretexto para essa declaração de guerra vai ser o torpedeamento de uma embarcação que tinha cidadãos americanos, que era a embarcação Lusitânia. Os americanos entram, gente, e assim, um ano depois, basicamente um ano depois, você tem 1 milhão de soldados americanos em território europeu. Só que não é só a quantidade, isso a França já tinha perdido. A França perdeu mais de 1 milhão de soldados. E entre esses soldados americanos, muito bem armados, descansados, o que é o principal, e, né, treinadinhos. E tem a retaguarda inteira. Você tem um país entrando aí que não está com hospitais, estradas de ferro, minas de carvão, plantações destruídas. Ele está intacto. Então é lógico que isso vai desequilibrar aí a balança. Esse desequilíbrio da balança vai estar concomitante aí a péssimas colheitas na Alemanha. As coisas pareciam boas inicialmente para a Alemanha, que estava já cantando vitória em 1917, só que naquele ano também, com as péssimas colheitas, a ração diária da população, olha o que foi reduzida, gente. Eles tinham direito a 250 gramas de pão por dia, 175 gramas de batata, 30 gramas de carne e 10 gramas de óleo. Então, de tão ruim que estava a economia, de tão pesado que estava sustentar essa guerra. O Brasil, que vai ser o único país aí a entrar na guerra de toda a América, vai entrar também
por causa de afundamento de embarcações. O Brasil ele vai ter navios torpedeados por alemães na costa da França e o presidente Venceslau Braz, na época, aqui no Brasil a gente está na fase da República do Café com Leite, ele vai declarar guerra contra o Império Alemão 6 dias depois que o vapor Paraná foi aí torpedeado, como eu disse, na costa francesa. O Brasil, ele não tinha ainda um serviço militar obrigatório, que aliás vai ser uma mudança que vai ocorrer aqui em virtude da Primeira Guerra Mundial, e o Brasil vai ajudar basicamente com logística, mas uma ajuda bastante importante e até hoje reconhecida. O Brasil vai mandar 92 médicos, o Brasil vai mandar muitos navios de carga para poder auxiliar aí o lado dos aliados. O Brasil vai mandar soldados para serem treinados, vai mandar marinheiros para poderem, enfim, auxiliar aí as embarcações militares dos países que estão aí em confronto com as potências centrais. E esse esforço do Brasil, ele vai ser reconhecido inclusive na Conferência de Paz de Versalhes. Vão ter 2 artigos no Tratado de Versalhes que vão tratar do nosso país. Um, falando do prejuízo que o Brasil teve com o café que estava na Europa, já que a base da nossa economia era o café, que foi utilizado pelos alemães. Então vai estar prevista aí um ressarcimento à parte para o Brasil. E quando o Venceslau Braz ele declara guerra contra o Império Alemão, na costa brasileira, já que o Brasil era um país neutro, você tinha 70 embarcações alemãs aportadas aqui e elas serão confiscadas. E esse tratado, então, vai reconhecer a posse legítima dessas embarcações para o Brasil. Bom, em 1918, a Alemanha ela estava em péssimas condições com essa entrada aí dos americanos, os seus aliados, um a um, já demonstrando sinais de que não aguentavam e, inclusive, literalmente pedindo para sair. A Romênia, a Bulgária, o Império Turco-Otomano, a Áustria-Hungria. E ela mesma, em 1918, ela tinha, em agosto de 18, 1 milhão de soldados em ausência irregular. Leia-se, deserção. Já estavam desistindo, já não estavam mais conseguindo. E para piorar, no meio dessa história toda, você tem aí o surto de gripe espanhola. Gripe espanhola, que aliás começa como uma epidemia lá nos Estados Unidos e ela vai ser trazida aqui para a guerra. Essa gripe espanhola, que veio então dos Estados Unidos, que é o que a maioria dos historiadores entendem, ela lá era uma epidemia e com a guerra vai se tornar uma pandemia. Porque pensa, eles trouxeram da América para a Europa um vírus que é 2,5 vezes mais letal do que uma gripe normal, vai contaminar os soldados que estão aí nas trincheiras e esses soldados depois voltam para casa. Tanto que a gripe espanhola tem um número de mortos bem preciso, mas assim, que gira em torno de 30 milhões até 100 milhões. Então matou mais do que a própria guerra, matou mais até do que a AIDS. Os dados são imprecisos porque essa gripe ela chegou lá no Sudeste Asiático, ela foi para a China, para o Japão, para o Alasca e ela também veio para o Brasil. Uma gripe que na época não se sabia qual que era a causa. Apesar de já existirem microscópios, os microscópios eles não eram tão potentes ao ponto de enxergar o vírus. Enxergava-se bactéria, o vírus ele é muito menor. E ela ficou conhecida como gripe espanhola, porque uma das suas vítimas, inclusive famosas, foi o próprio rei da Espanha, o Afonso XIII. E a Espanha ele era um país neutro, então não tinha censura na imprensa. E acaba que fica esse mal aí conhecido como sendo a tal da gripe espanhola. Quando começa a ocorrer essa gripe em países da Europa, por exemplo, Londres ela vai ter nos seus teatros uma proibição de tossir. Então as pessoas não sabiam exatamente a causa, mas estava lá proibido tossir. No Brasil, também teremos algumas medidas aí de contenção. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles abandonaram a prática de apertar as mãos. No Brasil, por exemplo, em Curitiba, que foi uma das primeiras cidades a noticiar, você tem aí esse surto, parece que é um surto, matando por dia em Curitiba 24 pessoas.
No Rio de Janeiro, quando a coisa começa a se alastrar, vamos ter mais de 12 mil pessoas mortas em 2 meses. No Hospital Deodoro, eram tantas pessoas morrendo que chegou a não dar conta, né, do sepultamento das pessoas, que inclusive quem vai ser encarregado desse sepultamento vão ser aí os prisioneiros, né, a galera da cadeia, porque lá naquele hospital, por exemplo, fizeram uma pilha de 2 metros de altura só de cadáveres. Esse pânico, gerado pelas primeiras notícias, gerou a censura na imprensa, o que foi pior ainda, né? O que só alastrou ainda mais essa pandemia que estava acontecendo. Quem era responsável pelo Departamento de Saúde Pública na época era ninguém mais, ninguém menos do que Carlos Chagas, o descobridor aí da causa doença de Chagas. E a instrução da saúde pública era que as pessoas usassem purgativo. As farmácias, elas estavam já sem estoque de purgativo e de quinino. Então, o quinino que era usado lá para combater a malária, as pessoas não sabiam muito bem, né, o que fazer, e várias crendices também, do tipo canja de galinha, do tipo chá de canela, e a única coisa que realmente, né, era aceitável era o descanso. A esperança no Brasil vem quando em 1919 foi eleito de novo o presidente Rodrigues Alves. Esperança porque esse cara em 1904 ele combateu a revolta da varíola e a ideia, né, da vacina contra a varíola encabeçada na época pelo Oswaldo Cruz, que aliás o Carlos Chagas era um dos seus discípulos. O Rodrigues Alves, então, ele estava ali ascendendo como sendo o presidente que ia resolver, então, essa nova pandemia aí que era a gripe espanhola. Só que ele mesmo acabou morrendo de gripe espanhola. Em 1918, exauridas as forças das potências centrais, vai acontecer o armistício, na madrugada do dia 11 de novembro de 1918. O general Foch, que era o comandante das tropas aliadas, vai impor as exigências iniciais, né? Coisa que depois seria aumentada aos alemães no seu vagão de trem que foi colocado na floresta de Compiègne. E ali, naquele armistício assinado às 5h40 da manhã, você vai ter o final oficial da guerra, que na verdade, né, o cessar-fogo só poderia acontecer às 11 horas da manhã. Então, nessas derradeiras horas da guerra, você vai ter aí mais de 800 homens perdendo a sua vida. Essa foi a trégua oficial, porque houveram tréguas não oficiais, a mais famosa, né, o Natal nas Trincheiras. O Natal nas Trincheiras foi um evento muito importante, não foi o único, foram mais de 6 tréguas não autorizadas que aconteceram durante a guerra, que foi a confraternização de soldados alemães e britânicos, junto com franceses, junto com belgas, que inicialmente acontece justamente num confronto de trincheiras lá da Bélgica. Então imagina a sensação, eles estavam lá, dezembro, nevando, aquele frio na noite de Natal, e eles pensando como é que seria, né, se eles estivessem em casa, aquele saudosismo. E na parte alemã, que a regra nas trincheiras era silêncio absoluto, para você poder escutar o inimigo quando ele estivesse se aproximando, começa baixinha a cantoria de um soldado com a canção Noite Feliz, bem famosa aí, natalina, né, clássica, e isso vai contagiando os soldados daquela trincheira e todo mundo começa a cantar e se empolgam, e para surpresa deles, lá do lado inglês, né, francês, um britânico pega e grita: "Boa, Fritz, canta mais uma", e basicamente eles ficam cantando ali, um de cada lado, cada um na sua língua, e quando o dia começa a amanhecer, eles então sem, né, programação nenhuma, acabam fazendo uma trégua e acabam visualizando o quanto eles tinham, né, mais coisas em comum do que rivais, e o quanto aquela guerra ela era inexplicável. Ela não tinha, né, por que tá acontecendo. Passaram alguns dias,
trocando endereços, compartilhando a sua ração de combate, conversando sobre, olha, minha mulher, né, teve um bebê, poxa, que bacana. O inglês fala, pô, já conheci Berlim, e o alemão fala, ai, que legal, um dia quero visitar aí a tua casa lá na Inglaterra. Só que essa trégua não autorizada podia ter acabado, né, ruim, porque por não ser autorizada pode ser entendida como traição e os soldados podem acabar no paredão de fuzilamento. Mas não foi isso que aconteceu. Bom, voltando aqui para o nosso armistício. O armistício de 1918 que acontece no dia 11 de novembro. Essa rendição alemã, ela vai pegar alguns soldados de surpresa. Alguns, assim, vão festejar antes, mesmo às 11 horas da manhã, tipo, chega, já deu, né, não quero mais. Alguns vão entrar em melancolia profunda, como é o caso, por exemplo, do famoso escritor Tolkien, do Senhor dos Anéis. Esse cara, ele passou 2 dias chorando, tudo que ele não pôde chorar, pelas mortes e desgraças que ele viu durante a guerra, e escrevendo cartas para os seus amigos, né, que morreram, aonde ele vai falar uma coisa que vai ser muito real na Europa pós-guerra. Ele escreve que ele tem uma sensação de que alguma coisa se quebrou, e se quebrou mesmo. Se quebrou toda aquela inocência, toda aquela vida na Europa antes da guerra. Tanto que o início do século XX, ele vai ser chamado de Belle Époque. Então vai ter essa aura de que as coisas elas eram perfeitas, elas eram lindas, elas eram tranquilas quando houve paz. E depois da guerra eles nunca mais permitiriam isso, porque todo mundo perdeu alguém na guerra. E essa melancolia, essa tristeza, essa coisa pesada, você consegue enxergar muito bem na obra dele, né? E também aí retratado nos filmes O Senhor dos Anéis. As punições oficiais dessa guerra vão vir com tratados pós-guerra, que vão ser 5, tá? O Tratado de Neuilly, de Saint-Germain, de Sèvres, de Trianon e o famoso Tratado de Versalhes. Cada nação inimiga, né, dos aliados vai ser punida com um tratado, só que o de Versalhes ele vai ser o mais cruel, porque aqui você tem 440 artigos, 440 artigos de punição. Dentre eles, você tem, lógico, a devolução da Alsácia-Lorena, você tem indenizações militares pesadas. Então você veja, a Alemanha ela vai ser condenada no somatório das indenizações, vai ter uma comissão, né, de ressarcimento que vai se organizar aí para impor essa indenização para eles, que vai chegar ali a 33 bilhões de marcos ouro, que era a moeda da época. Isso dá, por volta, assim, por baixo, 130 bilhões de dólares hoje. Mas veja, eles tinham 30 anos para pagar isso. Que nação pós-guerra destruída consegue pagar aí 1 bilhão e pouquinho por ano, sendo que tudo tá, né, desgastado? Inclusive essas decisões elas foram encabeçadas pelos 3 principais dirigentes da época. O primeiro-ministro britânico na época, o Lloyd George, o premier francês, que era o Clemenceau, e o presidente norte-americano na época, que era o Woodrow Wilson. O Woodrow Wilson, inclusive, antes da guerra acabar, em janeiro, esse cara, ele divulgou os seus 14 pontos de paz, aonde foi lá que ele, né, falava de uma paz sem vencedores, o que não vai ser levado em consideração, porque as nações europeias, elas entraram nessa guerra visando, né, alcançar seus objetivos imperialistas e querem ressarcimento, e querem vingança, e querem compensação. E um dos seus 14 pontos de paz, que vai efetivamente aí ser levado para frente, não que necessariamente vá ter sucesso, vai ser a formação da Liga das Nações. Bom, esses 3 dirigentes, aí, esses 3 estadistas, eles viveram diferente a mesma guerra. Cada um teve uma experiência diferente. A França, ela foi a que mais sofreu do lado dos aliados. Já falei para vocês, perdeu mais de 1 milhão, quase 1,5 milhão de soldados nessa guerra. Então ela tem sérias intenções, ela quer muito ali ressarcimento, compensação, ela não quer ter que arcar com as indenizações e reconstrução do seu próprio bolso.
Ela quer que a principal culpada da guerra, um dos artigos colocava a culpa na guerra na Alemanha, e isso é uma coisa que vai mexer muito com os alemães. Tá aí plantada a semente do nazismo, tá? Esse ódio que eles têm em relação ao Tratado de Versalhes, deles terem que assumir uma culpa que não eram deles. E enquanto a França queria esse ressarcimento e essa vingança, e não é à toa que o tratado foi assinado em Versalhes, né? No mesmo lugar ali que os alemães sapatearam na cara deles, você tem a Inglaterra que não tem essa intenção de ressarcimento e nem de segurança. Os franceses é que tinham essa ideia de que eles precisavam, né? Poxa, de novo eles guerrearam contra os alemães, não passou ali 50 anos, eles estavam ali confrontando com os alemães, enquanto a Inglaterra não. A Inglaterra conseguiu lá a base de escapa-flow dos alemães e ao mesmo tempo assim queria ter de volta a relação econômica que tinha com os alemães antes da guerra, que era uma excelente parceira no sentido aí de fornecedora tanto de consumidora. E você tem ali o presidente norte-americano, né, querendo a paz sem vencedores. Então vai ser um evento diplomático sem precedentes que vai acabar com essa humilhação, com esse exaurimento aí dos alemães. E como eu disse, né, dali a 2 décadas, basicamente, eles vão estar acabando que vão se encaminhar para uma nova guerra. O Poncet é um cara que foi diplomata e lutou na Primeira Guerra Mundial, e ele escreveu uma coisa muito certa, uma coisa que todos ali presentes sabiam, que uma nova guerra ia acontecer. O que eles não sabiam é se essa nova guerra ela seria causada ou por causa, né, do cumprimento desse pesado tratado ou por causa do descumprimento. O próprio Winston Churchill, na época ministro do Almirantado, ele falou com todas as letras que eles estavam assinando ali a guerra dos seus filhos. Então 2 décadas vão se passar e a Europa e o mundo estarão novamente em guerra. Além dessa consequência, que é justamente, né, o encaminhamento para uma nova guerra, porque teremos aí no meio do caminho outros eventos que vão resultar na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, a crise de 29, a ascensão dos regimes totalitários. Você tem como consequência da Primeira Guerra Mundial a reconfiguração da geopolítica europeia, até porque 3 impérios foram dissolvidos, o Império Alemão, né, o Kaiser, como eu já falei para vocês, ele abandona o trono e vai para a Holanda. Aliás, uma curiosidade, em 1941 é quando ele morre. Então ele viu a Segunda Guerra Mundial começar e ele viu as atrocidades cometidas por Adolf Hitler. E ele declarou que ele tinha vergonha de ser alemão, diante daquele líder que estava fazendo, né, tudo aquilo que a gente sabe que ele fez. Então, desintegração do Império Alemão, do Império Austro-Húngaro e do Império Turco-Otomano. Fora que você tem a ascensão, né, por causa da Primeira Guerra Mundial, que vai piorar a situação econômica na Rússia, de uma primeira nação socialista na história, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Você tem aquelas minorias que brigaram durante o século XIX e começo do século XX, que brigaram por independência, conseguindo a sua independência. Finlândia, Letônia, Estônia, Lituânia, Polônia, a Iugoslávia, surge aqui a Tchecoslováquia. Então, todos esses novos territórios vão estar compondo aí uma nova história europeia. Uma nova história também, não só para a Europa, não só geopolítica, mas para as mulheres. As mulheres, durante a guerra, elas foram essenciais no esforço de ocupar o lugar dos homens. Então elas vão, por exemplo, começar a usar calça comprida, vai surgir a calça feminina, elas vão trabalhando na indústria bélica, dirigindo bondes, como bombeiras, como guarda de trânsito, vão estar ocupando aí o mercado de trabalho. Vamos ter um sério abalo, né, na pirâmide social aí dos países que vão ter uma grande baixa masculina e também infantil. E a ascensão de uma potência econômica que vai ser os Estados Unidos. Eles entraram na guerra para garantir os seus investimentos e vão se tornar credores do mundo. Então eles já estavam emprestando e lucrando com a guerra, e depois que eles entram, né, que eles se consolidam nessa posição aí de salvadores da pátria, vão conseguir uma série de vantagens econômicas contra o Tratado de Versalhes e ascenderam então aí até hoje como potência.
Certo, minha gente? Espero que tenham gostado das curiosidades da guerra e qualquer coisa escreve aí que eu tiro as dúvidas de vocês. Um abraço. Tchau. Estuda história, pessoal. E beijo. Mua!